Olá, meus queridos! Hoje vamos aprender mais um método para calcular a variação de entalpia através da lei de Hess. O que é que diz a lei de Hess? A lei de Hess diz que a variação da entalpia, ou seja, o ΔH de uma reação química, depende apenas do seu estado inicial e final. Ou seja, o ΔH é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. A lei de Hess também pode ser calculada através das somas dos seus calores de reações intermediárias. Ou seja, o ΔH de uma reação a que você está procurando é o somatório dos outros ΔHs das reações intermediárias. Essas equações intermediárias, elas são trabalhadas como se fossem equações matemáticas, ou seja, tudo que você fizer nas reações químicas, como inverter, multiplicar, dividir, tem que fazer com os valores da variação de entalpia, ou seja, o seu ΔH. Agora vamos fazer um exemplo de como calcular a lei de Hess. Aí no primeiro exemplo ele está pedindo assim, ó, qual o valor da variação de entalpia da seguinte reação? Aí aqui a gente tem a reação e ele dá, ó, as equações intermediárias. Então a gente já sabe que é lei de Hess, porque na lei de Hess ele sempre vai dar as equações intermediárias. Pode vir também chamando, dizendo assim, etapas. Pode vir o nome etapas ou então equações intermediárias. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fingir que isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça, que você tem que montar essa equação aqui principal, através das equações intermediárias. Então, você vai olhar, procurar as peças para montar esse. Então, vamos lá. Vamos olhar primeiro essa primeira equação aqui. O que é que tem nela que pode ajudar eu montar essa aqui de cima? Aí, você vai ver que procurando aqui, o que é que tá igual? É isso aqui, ó, o CO2 gasoso. Só que tem uma diferença, né? Que aqui, ó, o CO2 gasoso não tem esse número 3. Então, você tem que forçar a aparecer esse número 3. Então, o que é que eu tenho que fazer na reação? Outra coisa, você tá percebendo que tá do mesmo lado, ó, os dois está depois da seta. Então, você vai fazer um comando. O primeiro comando você vai colocar aqui, ó. Na primeira equação, você vai repetir e vai ter que multiplicar por 3, ó. Repetir e multiplicar por 3. Lembrando, tudo que você fizer na equação, você tem que fazer com o valor de ΔH. Então, vamos primeiro olhar cada comando e depois a gente vai fazer. Vamos ver na segunda equação. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro, você tem que procurar qual é a substância que tem nessa, ó, que pode ajudar a montar essa. Eu já vi aqui, ó, para não ficar muito longo, que é a água no estado líquido, ó. Só que aqui tem 2 mols e aqui tem 4, então tem que forçar que dá 4. Outra coisa, ó, tá do mesmo lado, tá vendo? Então, a segunda coisa que eu vou fazer, vou repetir, porque também tá do mesmo lado, ó, repetir. E vou fazer o quê, ó? Vou ter que multiplicar por 2 para poder aqui dar 4. E multiplicar por 2. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a terceira equação. O que é que eu vou achar aqui, ó, que tem para ajudar a montar essa de cima? Aí você vai ver que é o quê, ó? Que é o C3H8 gasoso. O C3H8 gasoso tá com a mesma quantidade de 1 mol. 1 mol e 1 mol. Só que o que é que tá diferente? É que tá de lados opostos, ó. Tá vendo que aqui tá depois da setinha e aqui tá antes da seta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Então, nessa terceira, eu vou fazer o quê? Inverter. Agora, a gente vai fazer
O que está aqui nos comandos, ó. Na primeira equação, você tem que fazer o quê? Repetir e multiplicar por 3. Então, você vai pegar, ó, repetir, vou ter deixado do mesmo jeito, multiplicar por 3. Então, vamos lá. Você vai botar C, grafite. Só que esse grafite tem que multiplicar, né? Aí, você tem que fazer 3 vezes 1 dá 3. Aí, vai ficar 3 C, grafite. Mais... Aí, aqui, ó, só tem 1 mol, tá vendo, ó? 1 mol, só que eu tenho que multiplicar por 3, né? Mais 3 O2 no estado gasoso. Aí, coloca a setinha, vou botar assim em cima para ficar mais fácil de ver. Aí, coloca a seta. Aí, vai fazer 3 vezes 1 mol aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 CO2 gasoso. O que eu fiz na equação tem que fazer com ΔH. Então, meu ΔH1 vai ser igual a 3 vezes menos 400 kJ. Aí, agora vamos para a segunda. A segunda diz o quê? Repetir e multiplicar por 2. Então, vamos lá. Aí vai 2 vezes 2 dá 4. Aí, vai ficar 4 H2 gasoso, mais 2 vezes 1, 2. 2 O2 gasoso. Aí, coloca a setinha, ó. Aí, 2 vezes 2, 4. 4 H2O no estado líquido. Que fez aqui tem que fazer com ΔH. Então, ΔH2 vai ser igual a 2 vezes menos 570 kJ. Agora, vamos para a terceira equação. Aí, eu vou botar aqui, ó. A equação 3 só é para inverter. Então, você vai trocar. Onde está no produto, vai botar no reagente. Onde está o reagente, vai botar no produto. Então, eu vou começar depois da seta. Aí, vou colocar aqui, ó. C3, H8, gasoso. Aí, coloca a setinha. Aí, vai ficar 3, C, grafite. Mais 4, H2 gasoso. Aqui eu não fiz inverter, então tem que inverter o sinal do ΔH, ó. O ΔH3, aqui, ó, tá menos 100. Para me inverter, vai ficar o quê? Mais 100 kJ. Antes de colocar na fórmula, a gente tem que ver se a equação encontrada deu certo, essa daqui, ó. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeira parte, você tem que ver quais substâncias que estão iguais e de lados opostos, como aqui, ó. 3C grafite está de lados opostos, tá vendo? Então, lados opostos você vai e corta. Eu cortei 3 grafite com 3 grafites. Qual outra substância que tá igual e de lados opostos? Aqui, ó, 4H2 gasoso com 4H2 gasoso. Só pode cortar se tiver de lados opostos e for igualzinho. Aí, agora, tem mais? Não, a única que tá igual aqui, ó, é o O2 com o O2, tá vendo? Mas como tá do mesmo lado, aí não pode cortar. E até porque aqui tá diferente, ó, tá vendo? O número de mol tá diferente. Aí quando tá do mesmo lado é só somar, ó. 3 mais 2 dá 5. Então, fica 5 O2. Então, esses dois aqui, ó, vai dar 5 O2 gasoso. Como não tem mais nenhuma substância iguais e de lados opostos, aí agora a gente vai ver o que sobrou. Do lado de cada setinha, sobrou o quê? Ó? Sobrou essa fórmula, ó, C3H8 gasoso, mais 5 O2 gasoso. Aí, coloca a setinha e olha do outro lado aqui, ó. O que é que sobrou? Sobrou 3 CO2 gasoso, mais, ó, 4
H2O na fase líquida. Tá vendo que deu igualzinho a reação que se pediu, ó? Como deu igual, agora a gente pode colocar na fórmula. Quanto é o ΔH1? Você vai fazer 3 vezes menos 400, que deu menos 1.200. Aí, mais, quanto é o ΔH2? Aí, a gente calculou aqui, ó, deu 1.140. O ΔH3 deu mais 100. Aí, ter cuidado aqui no jogo do sinal, certo? Vamos repetir esse primeiro, eu botei menos 1.200, aí fiz, ó, mais com menos, deu menos. E repetir 1.140, repetir também o mais 100. Aí agora, cuidado aqui, ó, menos com menos, deu mais. Aí eu somei 1.200 mais 1.140, aí deu menos 2.340 e repeti o 100. Aí agora eu fiz o jogo de sinal de novo, ó, menos por mais dá menos, então eu vou diminuir e dar o sinalzinho do maior valor. Como o maior valor deu 2.340, eu coloquei o menos. E diminui o 100, 2.340 menos 100 deu 2.240 kJ.